Vamos para o Marte 1? Vamos. Quando que você recebeu a notícia que o Marte 1, depois de ter feito e tal, né, tá rodando, que estava na seleção para o Oscar? Isso começou no Festival de Gramado. Numa entrevista lá no Festival de Gramado, um dos críticos que estavam acompanhando o festival e tal, ele propôs isso no final de uma entrevista e falou, pô, esse filme poderia nos representar no Oscar. Olha. Ali começou Um burburinho. E ali, pela primeira vez, eu não sei a produção, Uhum. o Gabriel, se eles estavam mais antenados nessa questão. Mas para mim ali é que foi eu falei, Uma olha, sacada, né? é Você uma falou, possibilidade. opa. Começou ali um movimento Uhum. e que cresceu, né? Assim, o filme tinha potencial, é um filme muito especial, né? E quando recebeu a notícia que estava na seleção, onde é que você estava, você lembra? Não, eu estava aí eu acho que eu estava junto com o processo. Nessa época eu estava meio Na divulgação do filme. Na divulgação do filme. A gente estava viajando com o filme, fomos em alguns festivais, em alguns lugares, então eu estava envolvido aí com o filme. E vamos falar daquele personagem, que é um pai, né? Uhum. Você é pai? Eu sou pai, meu filho tem 31 anos agora, vai fazer 31 agora. E aí, como é que foi construir aquele personagem? Olha, foi muito interessante, o roteiro é muito bacana, o Gabriel também, ele é um personagem que é meio autobiográfico, do ponto de vista do Gabriel, e o Gabriel foi orientando, foi dando as possibilidades, eu conheci uma pessoa que era a pessoa que eu estava, de alguma maneira, representando, que era uma pessoa que estava numa outra fase, que é uma pessoa linda, assim, um cara, uma pessoa incrível, eu tenho uma grande admiração por ele. E eu tive a possibilidade de ir a lugares assim, que me enriqueceram muito. Por exemplo, a AA, participar de reuniões da AA foi uma coisa muito rica. Participou? Eu fui em algumas reuniões. Olha e eu ouvi depoimentos e eu ouvi né? coisas assim incríveis, para ter uma dimensão. Tinha um profissional lá, se não me falha a memória, ele era juiz. Ele é uma pessoa extremamente bem-sucedida, uma pessoa estabilizada, com uma vida, carreira e tal. E ele teve um problema grave de alcoolismo. E ele ficou durante muitos anos, e ele tinha uma ficha, aquela ficha que o Elton quebrou e tal. Uhum. Ele tinha essa ficha, que era uma ficha de... Agora eu não me lembro os números, mas era uma ficha tipo de 30 anos, vai. Sim. E ele, um belo dia, assim, 30 anos depois, ele conta a história que um belo dia ele passou por um bar, olhou, sem nenhuma razão aparente, sem nenhum trauma, sem nenhum problema. Ele entrou e pediu um uísque. Sim, falou, e tomou uma garrafa de uísque e voltou para o alcoolismo. Quebrou a ficha. De 30 ou 30 e tantos anos. Sim. E ele se deu conta de que ele voltou, ele parou de novo, estava lá na rádio de novo, dando depoimento, que ele retomou a vida. Mas ele dizendo que ele não tinha mais idade para ter mais uma outra ficha de 30 e poucos anos. Uhum. Ele não teria mais 30 e poucos anos de vida para ter outra ficha daquela. E que aquela ficha, o tempo que ele permaneceu com a ficha, significava o tempo que ele tinha de vida, porque fora da ficha... Não tem vida. Não tinha vida, ele não tinha memória, não tinha relação, não tinha coisa nenhuma. Então o alcoolismo é uma coisa muito séria, né? E aí te marcou bastante isso aí, né? Foi muito assim, porque eu tenho histórias de alcoolismo na família e tudo isso, talvez tenha dado uma compreensão maior do que é isso, né? Uhum. E do quão grave é essa questão no Brasil e tudo nas comunidades negras, né? Quilombolas, isso é um problema sério. Sim, né? sim. As periferias, né? As periferias, é um problema grande. Nos assentamentos, né? Ô Carlos, aquele personagem, eu esqueci o nome dele, o pai, né, da criança, do menino. Wellington. Ele, num primeiro momento, ele é muito duro, né? Ele é um pai de família duro, muito tradicional. E aí, aos poucos, vão acontecendo algumas coisas que vão quebrando ele. Como é que é sair desse pai duro para chegar naquele pai mais dócil ali no final, sem forçar a barra também? Como é que constrói isso aí? Que eu acho que é uma coisa que não é dele isso, né? Essa dureza, esse embrutecimento, é da relação social, né? A vida faz com que ele tenha que se embrutecer. Tem que fazer aquele papel, né? Para sobreviver, e é a forma que ele compreende, que ele tem para proteger os dele, assim. Para proteger os filhos, para manter os filhos no bom caminho, né? Então ele tem que ser duro daquele jeito. E à medida que ele vai percebendo que ele mesmo não é capaz de ter aquela dureza, e vai percebendo que há generosidade nos outros,
e que existe outra forma de viver e de se manter no bom caminho e tudo, eu acho que aí ele vai se abrindo também, né? Ele tem uma filha que assume, né, que é lésbica, né? Sim. E para ele é uma grande decepção. E aí, ao mesmo tempo, ele encontra nela uma grandeza enorme que estende a mão no momento que ele está mais fragilizado. E aí ele olha para ela e vê a grandeza dela naquele momento e fala, pô, que pequeneza a minha achar que essa questão sexual que é dela tem a ver comigo e que isso diminui o que quer que seja. E aí ele se abre para perceber que a vida é mais que essas convenções, né? E ele começa a crescer um pouco. Então, eu acho que essa coisa de estar aberto também para se renovar, né? Para perceber o outro, eu acho que é a possibilidade dele de ir se desembrutecendo. Né? Perfeito. E a relação com o filho, né? Menino, e com o filho. É quase assim, ele quer que o filho seja jogador de futebol e o menino não sabe jogar, mas não quer ser jogador de futebol. É, né? Porque na cabeça dele é a única possibilidade, né? Aquele homem preto, periférico, a única possibilidade que ele encontra de dar um grande salto naquela questão econômica é se ele acertar na loteria, ele não joga, e se o filho for jogador de futebol, porque ele mesmo não pode mais ser, né? E não conseguiu ser durante a vida. Então ele vê no filho, ele fala, é um talento, esse menino tem possibilidade, vamos... Só que o menino não quer, ele nunca perguntou para o menino se o menino queria ou não, porque na cabeça dele ele fala, ele tem que querer, que esse é o caminho. Né? Uma hora ele percebe, fala, não, ele não quer. Talvez ele deva fazer outra coisa. Você passou por isso como pai? De às vezes a gente projetar nos nossos filhos o que a gente queria ser? Não, até que eu não interferi muito não. O Augusto, ele foi seguindo um pouco o caminho dele assim. Ele é arquiteto agora, mas ele fez edificações, uma coisa que eu fiquei surpreso. Ele fazia SESI em São Paulo, e aí no segundo ano para o terceiro ele podia fazer Senai. Não era obrigado a fazer, mas ele poderia fazer se quisesse. E ele quis fazer. Ninguém em casa estimulou assim, forçou, sugeriu, ele quis fazer e fez. E eu achei que ele ia fazer, dentre as várias coisas que tinha, ele ia fazer computação, mecatrônica, eu pensei um monte de coisa. E ele fez edificações. Aí eu achei aquilo engraçado, eu falei, olha, ele quer fazer edificações. Diferente, né? E foi, aí botar um capacete, ia levantar parede, aprender a sentar tijolo. E eu achei aquilo incrível, eu falei, cara, eu nunca ia pensar que ele ia querer fazer isso. E quis fazer, e foi ótimo para ele, assim. Depois ele fez arquitetura. Sim, que é um caminho bem natural, se formou, né? Eu pensei até que ele ia fazer civil, mas aí ele acabou fazendo arquitetura. A minha irmã fez edificações no Cefet e depois fez arquitetura. Então acho que e é uma experiência para o arquiteto bem diferente, assim. Porque dá um outro lado para ele, que é o lado estrutural da prática, né? Isso. Ele entendeu o que ele está projetando mais concretamente.